Protágoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores. Livro 37. Quanto é ridículo tudo isso, ficará patente se, em vez de empregarmos muitos nomes ao mesmo tempo, agradável e desagradável, o bem e o mal, usarmos somente dois nomes, por tratar-se apenas de duas coisas. Primeiro, bom e mal. Depois, agradável e desagradável. Assentado nesse ponto, dizemos que um homem, conhecendo que o mal é mal, não se abstém de praticá-lo. E se alguém nos perguntar, e a razão disso? Diremos que foi vencido. Vencido por que coisa? Insistirá a pessoa, sem que possamos responder que foi vencido pelo prazer, pois substituímos o nome de prazer pelo de bem. Assim responderíamos que foi vencido. Vencido por que coisa? Perguntará. Pelo bem. É o que lhe responderíamos. Por Zeus. E se o nosso interpelante for dotado de espírito galhofeiro, não deixará de rir e de dizer que é por demais risível, conhecendo alguém o mal, praticá-lo, quando poderia deixar de fazê-lo por ter sido vencido pelo bem. Trata-se de um bem, continuaria ele a perguntar, capaz ou incapaz de vencer aquele mal? É evidente que teríamos de dizer-lhe que era incapaz, pois de outro modo não teria errado a pessoa que dissemos ter sido vencida pelos prazeres. E qual é a razão? Talvez ela perguntasse, de ser o bem incapaz de vencer o mal, ou o mal incapaz de vencer o bem? Não é por serem uns maiores e outros menores, ou mais numerosos, uns menos numerosos que outros. Desculpe. Ou mais numerosos uns e menos numerosos outros? Não poderíamos reduzir ou aduzir outras razões. É evidente, diria ele, que o que denominais ser vencido é receber alguém maiores males em lugar de menores bens. Esse ponto já ficou assentado. Troquemos agora os nomes e apliquemos para as mesmas coisas as expressões agradável e desagradável. E digamos que o homem pratica, há pouco dizíamos o mal, ponhamos agora coisas desagradáveis por ter sido vencido por coisas agradáveis. Evidentemente porque estas não eram capazes de vencer aquelas. E o que é que condiciona a superioridade ou a inferioridade dos prazeres ou dos sofrimentos, se não for excesso ou falta de uns com relação aos outros, podendo uns ser maiores ou menores, mais numerosos ou menos numerosos, mais fortes ou mais fracos do que os outros? E se alguém objetasse, mas Sócrates, é muito grande a diferença entre o prazer presente e o prazer ou o sofrimento por vir. Ou eu lhe perguntaria, consiste essa diferença em algo que não seja prazer ou sofrimento? Não pode consistir em outra coisa. Do mesmo modo que o homem que sabe pensar coloca na balança as coisas agradáveis e as desagradáveis, as próximas e as afastadas, e as pesa para saber quais levam vantagem sobre as outras. Assim, quando pesares coisas agradáveis com coisas agradáveis, ser-te-á preciso tomar sempre as maiores e mais numerosas, e quando o fizeres com coisas desagradáveis, as menores e menos numerosas, porém, no caso de pesares coisas agradáveis com desagradáveis, predominando os sofrimentos sobre os prazeres, as coisas próximas sobre as afastadas, ou as afastadas sobre as próximas, procederás de modo que ressalte essa diferença. Porém, no caso de predominarem os sofrimentos sobre os prazeres, deverás abster-te de continuar. Não é assim mesmo, amigos, lhes diria que devemos proceder? Tenho certeza de que não poderiam indicar outra maneira. Concordou também nesse particular. Se tudo se passa desse modo, lhes diria, respondei-me, ao que segue. As mesmas coisas não se vos afiguram maiores quando mais próximas e menores quando mais afastadas? Ou não? Concordariam. E não se passa o mesmo com a grossura e o número? E sons iguais não são mais fortes quando ouvidos de perto e mais fracos quando de longe? Diriam que sim. Ora, se nosso bem-estar consiste em fazer e escolher o que é grande e evitar e não fazer o que é pequeno, qual seria o princípio salvador da vida humana? A arte de medir ou a força da aparência? Não nos ilude esta última, levando-nos, muitas vezes, a inverter as relações das coisas, a modificar nossos propósitos e a nos arrependermos da resolução tomada, não só com referência a nossos atos,
como com a escolha das coisas grandes e das pequenas? A arte da medida, pelo contrário, não neutralizaria essa ilusão, com resolver a verdadeira relação das coisas, e não asseguraria à alma a tranquilidade fundada sobre a verdade, salvando assim nossa vida? Não concordariam todos em que esse resultado seria obtido pela arte da medida? Ou apontariam outra? A arte da medida? Concedeu Protágoras. E então? E se a salvação de nossa vida dependesse da escolha, do ímpar e do par, ou de sabermos quando devemos escolher com acerto o mais ou quando o menos, comparando-os cada um consigo mesmo ou um com o outro, quer estejam próximos, quer distantes, o que nos asseguraria a salvação da vida? Não seria algum conhecimento, a saber, o conhecimento das medidas, já que em dados casos o que importa é apreciar o excesso ou a falta de alguma coisa? E se essa arte diz respeito ao par e ao ímpar, que outra poderá ser além de aritmética? Não concordariam conosco os homens a esse respeito? Ou não? O próprio Protágoras teve de confessar que concordariam. Muito bem, amigos. Já que a salvação de nossa vida se nos revelou como consistindo na escolha acertada de prazeres e de sofrimentos, conforme sejam mais ou menos numerosos, maiores ou menores, ou se encontrem mais afastados ou mais perto, não é evidente que o de que se faz mister é o do conhecimento das medidas para estudar o excesso, a falta ou a igualdade de uns com relação aos outros? Necessariamente. Sendo conhecimento de medidas, forçosamente será ciência e arte. Que espécie de arte de conhecimento é o que veremos mais adiante. Que seja ciência é quanto basta para a demonstração que eu e Protágoras temos de fazer com relação à questão que nos apresentastes. Se ainda estáis lembrados, perguntastes quando estávamos de acordo, que não havia nada mais forte do que o conhecimento e que onde quer que ele se encontre, domina sempre os prazeres e tudo mais. Asseverastes, então, que muitas vezes o prazer triunfa sobre o homem de conhecimento, e como não quiséssemos concordar convosco nesse ponto, perguntaste-nos a seguir, Sócrates e Protágoras, se isso não é ser vencido pelo prazer, que poderá então ser, e como explicais? Dizei-nos, se vos tivéssemos respondido de pronto que era a ignorância, teríeis rido de nós, ao passo que, rindo de nós, neste momento, estaríeis rindo de vós mesmos, pois vós mesmos concordastes que quem erra na escolha dos prazeres e dos sofrimentos, isto é, dos bens e dos males, erra por falta de conhecimento, não de conhecimento em geral, mas daquela que admitistes como sendo o conhecimento da medida. Toda a ação errada por falta de conhecimento, bem como sabeis, decorre da ignorância, de forma que ser vencido pelo prazer é a maior ignorância. É justamente essa ignorância que Protágoras, aqui presente, se propõe curar como médico, juntamente com Pródigo e Hípias. Vós, porém, que pensais tratar-se de coisa muito diferente da ignorância, nem procurais esses professores de virtude, os sofistas, nem enviais para ele vossos filhos, como se ela não pudesse ser ensinada. Mostrando-vos sovinas de vosso dinheiro e recusando-vos a dar-lhes o que eles pedem, procedeis mal, tanto em particular como na qualidade de cidadãos. Continuaremos a leitura do livro 38 no próximo vídeo. Até lá!